Meu nome é Rosângela Quintanilha, e eu invadi o jardim da minha vizinha católica para arrancar a estátua de Nossa Senhora que ela tinha colocado na frente de casa. Era uma manhã de sábado, e eu não aguentava mais ver aquela idolatria todos os dias quando saía para o culto. Peguei o martelo, pulei a cerca baixa que dividia nossas casas e comecei a bater na base da estátua, gritando: "Isso é pecado. Isso é abominação. Vocês católicos adoram ídolos em vez de adorar o Deus vivo." Minha vizinha Honorina Sampaio, uma senhora de 68 anos viúva, saiu correndo da casa aos gritos. Tentou me impedir, mas eu a empurrei e ela caiu no chão, machucando o joelho. Continuei batendo até que a estátua caísse e se partisse em pedaços. Os vizinhos chamaram a polícia. Fui detida por invasão de propriedade e destruição de patrimônio, mas saí da delegacia gritando que tinha feito a obra de Deus. Eu sei que isso parece loucura. Hoje, quando olho para trás, mal reconheço a mulher que fui. Mas naquele momento, eu tinha certeza absoluta de que estava fazendo o certo. Certeza que vinha de anos acumulados de uma fé distorcida, de um zelo que tinha se transformado em ódio, de uma busca por santidade que tinha me levado para o caminho mais escuro que alguém pode trilhar, o da intolerância religiosa. Deixa eu te contar como eu cheguei até ali. Eu era líder do grupo de intercessão da minha igreja evangélica, conhecida como a Guerreira de Oração. As irmãs me admiravam. Diziam que eu tinha unção, que minhas orações eram poderosas, que Deus me usava de maneira especial. E eu acreditava nisso. Acreditava tanto que fazia da guerra espiritual contra o catolicismo minha missão pessoal. Nas reuniões de oração, eu sempre pedia para Deus libertar os católicos da idolatria. Chamava Maria de apenas uma mulher, dizia que rosários eram objetos do mal, que procissões eram rituais pagãos disfarçados de cristianismo. Organizava vigílias específicas para quebrar as fortalezas espirituais do bairro, que no meu entendimento significavam as casas onde moravam católicos praticantes. Honorina era minha vizinha há 10 anos. Sempre gentil, sempre educada comigo. Quando eu mudei para aquela rua, ela foi a primeira a me cumprimentar, trouxe um bolo de fubá ainda quente e disse: "Seja bem-vinda, vizinha. Se precisar de qualquer coisa, pode contar comigo." Mas eu mal agradeci. Quando vi a imagem de santo na sala dela, meu coração endureceu. Pensei, mais uma idólatra perdida. Durante esses 10 anos, mantive uma distância fria. Quando ela me cumprimentava na rua, eu respondia com secura. Quando ela oferecia ajuda, eu recusava com rispidez. Meu marido Ademir sempre me questionava: "Rosângela, por que você trata a dona Honorina assim? Ela nunca te fez nada de ruim." E eu respondia com desdém: "Você não entende as coisas espirituais, Ademir. Aquela mulher adora ídolos. Eu não posso me contaminar com isso." Mas a situação piorou drasticamente há 2 anos, quando o marido de Honorina faleceu. Seu Geraldo era um homem bom, trabalhador, que cuidava do jardim com carinho e sempre me cumprimentava com um aceno simpático, mesmo quando eu não retribuía. Ele morreu de infarto aos 71 anos, de repente, sem aviso. Honorina ficou arrasada. Eu a via sentada no banco do jardim, sozinha, olhando para o nada, com os olhos inchados de tanto chorar. Uma semana depois do enterro, ela colocou aquela estátua de Nossa Senhora no jardim. Era uma imagem simples, de cerca de 1 metro de altura, com um manto azul e as mãos abertas em um gesto de acolhimento. Honorina a posicionou bem na frente da casa, virada para a rua, onde todos pudessem ver. E todas as manhãs, antes do sol nascer completamente, eu a via ajoelhada diante da imagem, rezando com um terço nas mãos, chorando baixinho. Aquilo me irritou profundamente. Não senti compaixão pela dor de uma viúva recente. Não enxerguei uma mulher buscando consolo após perder o companheiro de décadas. Tudo que vi foi a idolatria descarada bem na minha frente, todos os dias, me desafiando. Comecei a fazer orações em voz alta no meu quintal, de propósito, para que ela ouvisse. Pedi a Deus que a destruísse aquela abominação, que a abrisse os olhos daquela mulher enganada, que a quebrasse as correntes da idolatria na vida dela. Ademir tentou me alertar inúmeras vezes. "Rosângela, você está exagerando. Deixa a mulher em paz. Ela acabou de perder o marido, ela está sofrendo." Mas eu o acusava de ser amorno na fé, de não entender a gravidade do pecado, de estar se conformando com o mundo. "Você não tem discernimento espiritual, Ademir.
Não percebe que estamos em guerra? Essa mulher está sendo usada pelo inimigo para contaminar nossa rua. Minha filha Tamires, na época com 14 anos, começou a se afastar de mim. Ela tinha amizade com a neta de Honorina e ficava envergonhada com meu comportamento. Um dia, ela me disse: "Mãe, você está sendo má com a dona Honorina. Ela nunca fez nada de ruim pra gente." Eu a repreendi duramente: "Você é jovem demais para entender. Essa mulher pratica idolatria e isso desagrada a Deus. Não quero que você tenha amizade com a família dela." Os meses passaram e minha obsessão com aquela estátua só crescia. Eu acordava de madrugada pensando nela. Sonhava que a imagem ganhava vida e entrava na minha casa. Sentia uma raiva crescente toda vez que passava em frente ao jardim de Honorina. Era como se aquela imagem fosse uma afronta pessoal contra mim, contra minha fé, contra tudo que eu acreditava. Na igreja, eu falava abertamente sobre isso. "Irmãos, precisamos orar pela minha vizinha. Ela colocou um ídolo no jardim e está contaminando toda a rua espiritualmente." As pessoas oravam comigo, concordavam comigo, reforçavam minha convicção de que eu estava certa. O pastor Edilson Rocha, no entanto, me chamou em particular certa vez e disse: "Irmã Rosângela, cuidado com o zelo excessivo. Lembre-se do que Jesus disse sobre amar ao próximo." Mas eu não ouvi. Achei que até ele estava se desviando da verdade. Passaram-se quase 2 anos desde que Honorina colocou a estátua. 2 anos de tensão crescente, de orações furiosas, de uma amargura que eu alimentava diariamente. Minha família estava se distanciando de mim. Ademir parou de conversar sobre assuntos espirituais comigo. Tamires mal me olhava nos olhos. Mas eu achava que estava pagando o preço da santidade, que sofrer oposição era sinal de que eu estava no caminho certo. Então chegou aquele sábado de manhã. Acordei às 5 da manhã com uma inquietação inexplicável. Fui para a sala e olhei pela janela. Lá estava Honorina, ajoelhada diante da estátua como sempre, rezando com o terço. O sol ainda não tinha nascido completamente, e havia uma névoa leve no ar. Ela parecia tão pequena, tão frágil, com seus cabelos grisalhos soltos, os ombros curvados. Mas tudo o que senti foi raiva. Algo dentro de mim se rompeu naquele momento. Foi como se uma voz sussurrasse: "Está na hora de agir. Você já orou o suficiente. Agora é hora de fazer a obra de Deus com suas próprias mãos." Peguei o martelo da garagem, não pensei 2 vezes, pulei a cerca baixa que separava nossas casas e comecei a bater na base da estátua. O barulho do martelo contra o concreto ecoou pela rua silenciosa. Honorina levantou assustada, gritando: "O que você está fazendo? Pare com isso." Mas eu não parei. Continuei batendo, gritando: "Isso é pecado. Isso é abominação. Vocês católicos adoram ídolos em vez de adorar o Deus vivo. Eu vou acabar com essa idolatria aqui." Minha voz estava rouca, meu coração batia descontrolado, minhas mãos tremiam de raiva. Honorina tentou me segurar pelo braço. "Rosângela, pelo amor de Deus, o que deu em você? Essa imagem é tudo que me restou depois que perdi meu marido." Mas eu a empurrei com força. Ela perdeu o equilíbrio e caiu no chão de joelhos, soltando um grito de dor. Vi que tinha machucado o joelho dela, que começou a sangrar, mas nem isso me fez parar. Continuei batendo até que a estátua finalmente caísse e se partisse em pedaços. O barulho acordou os vizinhos. Janelas se abriram, pessoas saíram nas calçadas. Alguém gritou: "Chamem a polícia." Eu estava em pé no meio do jardim de Honorina, com o martelo na mão, cercada pelos pedaços da estátua quebrada, respirando com dificuldade. Honorina estava no chão, segurando o joelho machucado, chorando. Olhei para ela e senti nada. Nenhum remorso. Apenas a certeza de que tinha cumprido minha missão. A polícia chegou em menos de 10 minutos. 2 policiais me abordaram com cuidado, como se estivessem lidando com alguém perigoso. "Senhora, a senhora vai ter que nos acompanhar." Soltei o martelo e levantei as mãos. Enquanto me levavam para a viatura, gritei para os vizinhos que assistiam horrorizados: "Eu fiz a obra de Deus. Essa mulher praticava idolatria. Alguém precisava acabar com isso." Na delegacia, fui interrogada.
O delegado me olhava com uma mistura de espanto e pena. A senhora invadiu a propriedade de outra pessoa, destruiu um bem que não era seu e agrediu uma idosa. A senhora tem noção da gravidade disso? Eu respondi com firmeza: eu não agredi ninguém. Eu apenas removi um objeto de idolatria que estava contaminando minha rua espiritualmente. Ele balançou a cabeça, incrédulo, e disse: a senhora está sendo acusada de invasão de propriedade, dano ao patrimônio e lesão corporal. Vai responder por isso. Paguei fiança e saí naquela mesma tarde. Quando cheguei em casa, Ademir estava na sala com uma expressão que nunca tinha visto antes. Não era raiva. Era decepção profunda. Rosângela, o que você fez? Tentei explicar: eu fiz o que era certo, Ademir. Aquela estátua era uma ofensa a Deus. Ele me interrompeu: você machucou uma senhora de 68 anos, Rosângela. Você invadiu a casa dela e quebrou algo que era importante para ela. Isso não é fé. Isso é fanatismo. Tamires estava no quarto, chorando. Tentei conversar com ela, mas ela trancou a porta. Ouvi através da madeira: eu não quero falar com você. Eu tenho vergonha de você. Aquelas palavras me atingiram de um jeito que não esperava, mas ainda assim eu tentei me convencer de que estava certa, de que minha família simplesmente não entendia as coisas espirituais. No domingo seguinte, fui para o culto normalmente. Achei que seria recebida como uma heroína, que as irmãs me abraçariam e diriam que eu tinha sido corajosa. Mas o que encontrei foi silêncio constrangedor. As pessoas desviavam o olhar quando eu passava. Ninguém sentou ao meu lado. E quando o pastor Edilson subiu ao púlpito, ele me chamou na frente de todos. Irmã Rosângela, preciso falar com a senhora publicamente sobre o que aconteceu. Subi ao altar com a cabeça erguida, certa de que ele ia me defender. Mas o que ele disse me chocou: irmã Rosângela, você trouxe vergonha para o Evangelho. O que você fez não foi zelo pela casa de Deus. Foi fanatismo. Foi intolerância. Foi violência. E isso não representa os ensinamentos de Cristo. Tentei me defender: pastor, mas a Bíblia diz que não devemos ter imagens de escultura. Ele me interrompeu: a Bíblia também diz para amarmos nosso próximo como a nós mesmos. Diz para sermos pacificadores. Diz para não julgarmos. E você quebrou todos esses mandamentos quando invadiu a casa daquela senhora e destruiu algo que era precioso para ela. As pessoas na congregação concordaram com ele. Senti o peso de dezenas de olhares de reprovação. Ele continuou: por causa das suas ações, a igreja está sendo associada à intolerância religiosa. Estamos recebendo ligações de jornalistas, de ativistas de direitos humanos. Você nos colocou em uma posição terrível. Por isso, estou te afastando da liderança do grupo de intercessão até que você passe por um processo de restauração espiritual. Aquilo foi como um soco no estômago. Desci do altar cambaleando, peguei minha bolsa e saí da igreja sem olhar para trás. Nos dias seguintes, minha vida começou a desmoronar de uma forma que eu nunca imaginei possível. Recebi uma notificação judicial: Honorina estava me processando por invasão de propriedade, dano material e lesão corporal. O advogado que consultei foi direto: senhora Rosângela, a senhora não tem defesa. Há testemunhas, há registro policial, há fotos do ferimento da vítima. A senhora vai ter que pagar uma indenização considerável e provavelmente vai responder criminalmente. As despesas começaram a se acumular. Advogado, custas judiciais, possível indenização. Ademir, que sempre administrou nossas finanças com cuidado, me mostrou os números: Rosângela, nós não temos dinheiro para isso. Vamos ter que vender o carro. Talvez até pegar um empréstimo. Mas o pior não era o dinheiro. Era o silêncio que se instalou entre nós. Ele me olhava como se olhasse para uma estranha. Uma semana depois do incidente, Ademir me chamou para uma conversa séria. Sentamos à mesa da cozinha, a mesma mesa onde compartilhamos tantas refeições, tantas conversas, tantos momentos de família. Ele segurou minhas mãos, mas seu toque estava frio, distante. Rosângela, eu não aguento mais. Eu tentei te alertar, tentei te mostrar que você estava indo longe demais, mas você nunca me ouviu. Você escolheu o fanatismo em vez da família.
Tentei argumentar: Ademir, eu só estava defendendo a fé. Ele me interrompeu com uma firmeza que nunca tinha demonstrado antes: não, Rosângela. Você não estava defendendo fé nenhuma. Você estava alimentando o ódio. E eu não posso mais viver assim. Estou pedindo a separação. Aquelas palavras caíram sobre mim como uma tonelada de tijolos. Você não pode fazer isso. Somos casados há 20 anos. Temos uma filha. Ele respondeu com os olhos marejados: e é justamente por causa da nossa filha que eu preciso fazer isso. Ela não pode crescer achando que esse tipo de comportamento é normal. Tamires, que tinha ouvido a conversa do quarto, apareceu na cozinha. Seu rosto estava vermelho de tanto chorar. Mãe, eu vou morar com a vovó. Eu não quero mais ficar aqui. Senti meu coração se despedaçar. Tamires, filha, não faz isso. Eu sou sua mãe. Ela me olhou com uma dureza que nunca tinha visto nos olhos dela. Uma mãe não faz o que você fez. Uma mãe não machuca uma senhora idosa por causa de uma estátua. Eu tenho vergonha de te chamar de mãe. Em menos de uma semana, Ademir tinha alugado um apartamento pequeno e levado suas coisas. Tamires foi morar com minha sogra. A casa que antes era cheia de vida, de conversas, de movimento, se tornou um túmulo silencioso. Eu vagava pelos cômodos vazios, tentando entender como tinha chegado àquele ponto. Tentava orar, mas as palavras não saíam. Tentava ler a Bíblia, mas as letras se embaralhavam na minha frente. As notícias do que aconteceu se espalharam pelo bairro inteiro. Quando eu saía para comprar alguma coisa no mercado, as pessoas me olhavam com reprovação ou viravam o rosto. Uma vez, uma senhora que eu conhecia da padaria me abordou: você devia ter vergonha do que fez. A dona Honorina é uma santa. Ela nunca fez mal a ninguém. Tentei me explicar, mas ela já tinha virado as costas. A igreja, que antes era meu refúgio, meu lugar de pertencimento, agora me rejeitava. As irmãs que antes me admiravam agora me evitavam. Ninguém mais me ligava para orar. Ninguém mais me convidava para os eventos. Eu tinha me tornado uma pária, uma vergonha para a comunidade que eu tanto amava. E o pior é que, no fundo, uma parte de mim ainda achava que estava certa, que todos estavam errados, que eu era uma mártir incompreendida. Mas então os pesadelos começaram. Toda noite, sem exceção, eu sonhava com aquela manhã. Via Honorina caindo no chão, segurando o joelho machucado, olhando para mim com olhos cheios de dor e incompreensão. Via os pedaços da estátua espalhados pelo jardim. Ouvia minha própria voz gritando palavras de ódio. E acordava às 3 da madrugada, suando frio, com o coração disparado, sem conseguir voltar a dormir. As noites se tornaram um tormento. Eu tinha medo de fechar os olhos. Tomava café forte para me manter acordada, mas eventualmente o cansaço vencia e os pesadelos voltavam. E não eram apenas sonhos. Coisas estranhas começaram a acontecer. Eu acordava no meio da noite sentindo um perfume forte de rosas no meu quarto, mesmo sem ter flores em casa. Olhava ao redor tentando encontrar a origem do cheiro, mas não havia nada. Uma noite, acordei e vi uma sombra na porta do meu quarto. Era a silhueta de uma mulher com um manto, parada ali, como se estivesse me observando. Gritei e acendi a luz, mas não havia ninguém. Meu coração batia tão forte que pensei que fosse ter um ataque cardíaco. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, consequência do estresse e da insônia, mas a sombra voltou nas noites seguintes, sempre no mesmo lugar, sempre silenciosa, apenas observando. Comecei a ter medo de ficar sozinha em casa. Medo do silêncio, medo da escuridão, medo dos meus próprios pensamentos. Perdi peso drasticamente porque não conseguia comer. Minha aparência era de uma mulher 10 anos mais velha. Os cabelos começaram a cair, a pele ficou pálida, os olhos fundos e com olheiras profundas. Quando me olhava no espelho, mal me reconhecia. 3 meses depois do incidente, eu tinha perdido tudo. Minha família, minha igreja, minha reputação, minha saúde mental. Estava completamente sozinha, afundada em dívidas, enfrentando um processo judicial que eu sabia que perderia. Mas o pior era o vazio interno. Aquele buraco que eu sempre tentei preencher com atividades religiosas, com orações intermináveis, com guerras espirituais, agora estava exposto e gritante.
E eu percebi algo aterrorizante: eu não atacava o catolicismo por amor a Deus. Eu atacava porque tinha medo. Medo de que minha fé não fosse suficiente. Medo de que Deus não me amasse tanto quanto eu precisava. Medo de olhar para dentro de mim mesma e descobrir que estava vazia. Então eu preenchi esse vazio com julgamento, com superioridade religiosa, com a ilusão de que eu era mais santa, mais zelosa, mais próxima de Deus do que os outros. Mas tudo isso era mentira. Eu era uma mulher profundamente insegura fingindo ser uma guerreira de oração. E agora que todas as máscaras tinham caído, eu estava cara a cara com minha verdadeira natureza, mesquinha, intolerante, violenta. Eu tinha machucado uma mulher inocente que só queria consolo após perder o marido. Tinha destruído minha própria família em nome de uma fé distorcida. Tinha me tornado exatamente o oposto de tudo que Jesus ensinou. E essa consciência era insuportável. Foi numa terça-feira à tarde que tomei a decisão. Estava sentada no sofá da sala, olhando para o teto, sem forças para mais nada. Pensei em Ademir, em Tamires, em Honorina, em todas as pessoas que eu tinha machucado com minha arrogância. Pensei que o mundo seria melhor sem mim. Que eu era um peso, um problema, uma fonte de dor para todos ao meu redor. A ideia de desaparecer parecia a única solução lógica. Fui até o banheiro e peguei uma caixa inteira de remédios para dormir que o médico tinha recetado há alguns meses, quando a insônia começou. 30 comprimidos. Coloquei todos em cima da pia e olhei para eles por um longo tempo. Minha mão tremia. Meu coração estava acelerado. Uma parte de mim gritava que aquilo estava errado, que havia outro caminho, mas eu não conseguia enxergar nenhuma saída. Escrevi uma carta. Não foi longa. Apenas algumas linhas dizendo que eu não aguentava mais, que tinha falhado em tudo, que era melhor assim. Culpei o mundo, culpei a incompreensão das pessoas, culpei até Deus por me abandonar. Não assumi minha própria responsabilidade. Nem mesmo ali, no final, eu conseguia ser honesta comigo mesma. Tomei os comprimidos um a um, com água. Quando a caixa estava vazia, deitei na cama e esperei. Pensei que seria rápido, que simplesmente adormeceria e não acordaria mais. Senti as pálpebras pesarem, a consciência se dissolver lentamente. A última coisa que lembro é de olhar para o teto e pensar, finalmente vai acabar. Mas não acabou. Acordei num lugar que não reconheci imediatamente. Luzes brancas e fortes. Cheiro de desinfetante. Sons de máquinas apitando. Lentamente, percebi que estava no hospital, com tubos conectados ao meu braço. Uma enfermeira notou que eu tinha acordado e chamou o médico. Senhora Rosângela, você está no hospital. Sua vizinha a encontrou inconsciente e chamou a ambulância. Você teve sorte. Mais alguns minutos e não teria sobrevivido. Minha vizinha. Não era Honorina, era Dona Cecília, que morava do outro lado da rua. Ela tinha ido até minha casa para me entregar uma correspondência que o carteiro deixou na casa errada. Quando ninguém atendeu a porta, ela percebeu que estava entreaberta e entrou para verificar. Me encontrou na cama, quase sem sinais vitais, e imediatamente chamou socorro. Ela literalmente salvou minha vida. Fiquei internada na ala psiquiátrica por uma semana. Ali, cercada por outras pessoas que também tinham chegado ao fundo do poço, comecei a enfrentar verdades que havia evitado a vida inteira. Conversei com uma psicóloga chamada Doutora Márcia, uma mulher paciente que não me julgava, apenas ouvia. Pela primeira vez, falei sobre o vazio que sentia desde criança, sobre como tentei preencher esse vazio com religiosidade extrema, sobre como transformei fé em arma. Rosângela, ela me disse numa das sessões, você confundiu zelo com controle. Você achava que controlando os outros, julgando os outros, corrigindo os outros, você se sentiria mais segura na sua própria fé. Mas fé verdadeira não precisa atacar ninguém. Ela simplesmente existe, tranquila e firme. Aquelas palavras me tocaram de uma forma profunda. Eu nunca tinha pensado nisso dessa maneira. À noite, quando as luzes do hospital eram diminuídas e os corredores ficavam silenciosos, eu ficava acordada pensando em tudo que tinha acontecido. Pensava em Honorina ajoelhada diante da estátua, buscando consolo. Pensava em Ademir tentando me alertar tantas vezes. Pensava em Tamires me dizendo que tinha vergonha de mim.
E pela primeira vez, senti algo que nunca tinha sentido antes: arrependimento genuíno. Não era apenas culpa superficial ou medo das consequências. Era consciência real e profunda de que eu tinha causado dor desnecessária, de que tinha usado o nome de Deus para justificar minha própria crueldade, de que tinha perdido anos da minha vida perseguindo uma versão distorcida de santidade que nunca trouxe paz nem para mim nem para ninguém ao meu redor. Você já se sentiu assim também? Na madrugada do meu último dia no hospital, aconteceu algo que mudou tudo. Eram 4 da manhã e eu estava acordada, como de costume, olhando para o teto branco do quarto. As outras 2 pacientes que dividiam o espaço comigo dormiam profundamente. O hospital estava em silêncio absoluto, apenas o som distante de uma máquina no corredor. Senti um peso esmagador no peito. Não era físico, era algo mais profundo, mais sufocante. Era a soma de todas as minhas escolhas erradas, de todas as palavras de ódio que pronunciei, de todas as vezes que usei Deus como desculpa para machucar pessoas. E naquele silêncio, sozinha, sem plateia, sem ninguém para impressionar, caí de joelhos no chão frio do quarto do hospital. Não foi um gesto dramático. Não foi uma performance religiosa como tantas que eu fiz na igreja. Foi apenas uma mulher completamente quebrada, sem forças, sem máscaras, sem mais nada a perder. E ali, pela primeira vez na vida, fiz uma oração verdadeira. Não gritei. Não declamei versículos. Apenas sussurrei com a voz embargada: eu fui uma fanática. As palavras saíram com dificuldade, como se minha garganta estivesse fechada. Eu machuquei uma mulher inocente. Eu destruí minha própria família. Eu passei anos pensando que estava servindo a Deus, mas eu nunca conheci Deus de verdade. Eu só conheci minha própria arrogância disfarçada de fé. As lágrimas começaram a cair, silenciosas, quentes, libertadoras. Continuei: eu não sei mais quem eu sou. Não sei mais em que acredito. Tudo que eu construí era mentira. Eu estava vazia por dentro e tentei preencher esse vazio julgando os outros, atacando os outros, me achando melhor que os outros. Mas eu não sou melhor que ninguém. Eu sou o pior. Porque eu fiz tudo isso em seu nome, e manchei seu nome com minhas ações. A humilhação daquele momento era insuportável. Eu, que me considerava uma guerreira de oração, uma mulher de fé inabalável, estava ali no chão de um hospital psiquiátrico, depois de tentar tirar a própria vida, completamente perdida. Se existe alguém que possa me ajudar a consertar isso, sussurrei, eu imploro. Não sei como seguir em frente. Não sei como olhar para o espelho. Não sei como pedir perdão às pessoas que machuquei. Eu só sei que preciso de ajuda. Fiquei ali de joelhos por um longo tempo, chorando em silêncio, esperando, o quê? Não sei. Uma resposta? Um sinal? Uma sensação de paz? Mas não veio nada. Apenas silêncio. O mesmo silêncio frio que me acompanhava há meses. Eventualmente, voltei para a cama, exausta, e dormi sem sonhar pela primeira vez em semanas. No dia seguinte, recebi alta. A doutora Márcia me entregou uma receita de antidepressivos e o contato de um terapeuta para continuar o tratamento. Rosângela, você deu um primeiro passo importante ao reconhecer seus erros. Mas o caminho vai ser longo. Você vai precisar reconstruir sua vida do zero, e isso exige coragem. Agradeci e saí do hospital com uma mochila pequena contendo apenas o essencial. Peguei um táxi de volta para casa. A casa continuava vazia, silenciosa, como um monumento à minha solidão. Sentei no sofá da sala e fiquei olhando para as paredes por horas, sem saber o que fazer, sem saber como recomeçar. Pensei em ligar para Ademir, mas não tive coragem. Pensei em ir até a casa da minha sogra ver Tamires, mas sabia que ela não queria me ver. E então, por volta das 4 da tarde, a campainha tocou. Não estava esperando ninguém. Levantei devagar, com o coração acelerado, e fui até a porta. Abri com cuidado, e ali, parada na soleira, estava Honorina. Ela usava um vestido simples de flores, apoiava-se em uma bengala por causa do joelho que ainda não tinha se recuperado completamente, e carregava um buquê de flores brancas na mão. Fiquei paralisada. Meu primeiro impulso foi fechar a porta, me esconder, desaparecer. Não sabia o que dizer, não sabia como olhar para ela. Mas Honorina me olhou com uma expressão que não era de raiva.
Era de preocupação. Rosângela, ela disse suavemente, eu soube que você estava no hospital. Posso entrar? Abri caminho para ela passar, em choque. Ela entrou mancando levemente, olhou ao redor da casa vazia e sentou-se no sofá com cuidado. Colocou as flores em cima da mesinha de centro e me olhou nos olhos. Eu vim aqui porque não consigo te odiar, ela disse, e lágrimas começaram a correr pelo seu rosto enrugado. Eu tentei, sabe? Depois do que você fez, eu tentei sentir raiva, sentir ódio. Mas não consegui. Sentei ao lado dela, sem conseguir falar. Minha garganta estava fechada, meu coração batia descontrolado. Honorina continuou, tive um sonho 3 noites seguidas. Na primeira noite, sonhei com uma mulher vestida de azul que me dizia, perdoe ela. Ela está perdida. Acordei assustada, achei que era só minha cabeça confusa. Mas no segundo dia, o sonho voltou, mais claro. A mulher me disse, vá visitá-la. Ela precisa de perdão, não de condenação. Ela respirou fundo e continuou, no terceiro dia, o sonho foi tão real que parecia que eu estava acordada. A mulher estava parada ao lado da minha cama, e ela disse, ela quebrou uma estátua, mas está mais quebrada por dentro do que qualquer objeto. Se você não a perdoar, ela não vai se curar. Acordei às 5 da manhã e soube que precisava vir aqui. As lágrimas desciam pelo meu rosto sem controle. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Honorina, consegui sussurrar finalmente, eu destruí algo que era precioso para você. Eu te machuquei. Eu invadi sua casa, te empurrei, quebrei sua estátua. Como você pode estar aqui agora, falando comigo, trazendo flores? Ela pegou minha mão com suas mãos enrugadas e quentes. Rosângela, aquela estátua era importante para mim, sim. Era o único consolo que eu tinha depois de perder meu Geraldo. Eu rezava todos os dias pedindo força para continuar. Mas sabe o que eu entendi depois de tudo isso? Que não é a estátua que me dava consolo. Era a fé. A estátua era apenas um objeto que me ajudava a focar, mas a paz vinha de outro lugar. Ela apertou minha mão com mais força, e eu percebi também que você está sofrendo muito mais do que eu. Você perdeu sua família, sua igreja, sua paz. Você tentou tirar sua própria vida. E eu não posso deixar esse peso continuar destruindo você. Então eu vim aqui para te dizer, eu te perdoo, Rosângela. De coração. Completamente. Aquelas palavras me atingiram como uma onda. Comecei a soluçar descontroladamente, um choro que vinha do fundo da alma. Eu não mereço seu perdão, consegui dizer entre soluços. Eu fui horrível com você por anos. Eu te tratei com desprezo. Eu te julguei. E quando você mais precisava de paz, eu destruí isso. Honorina me abraçou. Foi um abraço firme, apertado, como uma mãe abraça um filho que está sofrendo. Você não precisa merecer perdão, Rosângela. Perdão não é sobre merecer. É sobre libertar. E eu preciso te libertar desse peso tanto quanto você precisa ser libertada. Fiquei ali, nos braços daquela senhora que eu tanto desprezei, chorando como uma criança, sentindo algo que não sentia há muito tempo, um calor que atravessou todo meu corpo, uma paz que parecia vir de fora de mim, envolvendo-me completamente. Ficamos assim por alguns minutos, em silêncio, apenas abraçadas. Quando finalmente nos separamos, Honorina limpou minhas lágrimas com a ponta dos dedos, como uma avó faria. Agora você precisa fazer uma coisa por mim, ela disse. Você precisa se perdoar também. E você precisa reconstruir sua vida. Não sozinha. Eu vou te ajudar. Não conseguia entender. Por que você faria isso? Depois de tudo? Ela sorriu, um sorriso suave e genuíno. Porque é isso que fazemos quando servimos ao mesmo Deus, Rosângela. Mesmo que a gente adore de formas diferentes, mesmo que a gente tenha tradições diferentes, servimos ao mesmo Deus de amor. E esse Deus não quer ver você destruída. Ele quer ver você restaurada. Honorina me convidou para ir até a casa dela. Hesitei, mas ela insistiu. Caminhamos juntas pela calçada, ela mancando levemente, eu ainda atordoada por tudo o que estava acontecendo. Quando chegamos ao jardim dela, vi algo que me fez parar no meio do caminho.
Onde antes estava a estátua que eu destruí, havia agora uma nova imagem de Nossa Senhora, menor, mais simples. Mas ao lado dela, Honorina havia colocado uma cruz evangélica de madeira, rústica e bonita. As duas estavam lado a lado, harmoniosas, como se sempre tivessem pertencido juntas. Eu coloquei essa cruz aqui, Honorina explicou, para lembrar que servimos o mesmo Deus, mesmo adorando de formas diferentes. E para que você saiba que você é bem-vinda aqui sempre que precisar. Sempre, Rosângela. Sem julgamento. Sem cobrança. Apenas acolhimento. Caí de joelhos ali mesmo no jardim, diante daquela imagem e daquela cruz, e chorei mais uma vez. Mas agora não era um choro de desespero. Era um choro de alívio, de libertação, de algo que começava a se curar dentro de mim. Honorina ajoelhou ao meu lado, mesmo com o joelho machucado, e rezou em voz baixa um Pai Nosso. E eu, pela primeira vez, rezei junto com ela, palavra por palavra, sem julgar, sem criticar, apenas orando. Os dias que seguiram aquele encontro foram os mais importantes da minha reconstrução. Honorina não me deixou sozinha. Ela aparecia na minha casa todos os dias, trazia comida, conversava comigo, me ensinava coisas que eu nunca tinha aprendido em todos os meus anos de igreja: paciência, compaixão, aceitação das diferenças. Ela não tentava me converter ao catolicismo. Apenas me mostrava, com sua vida, o que era amar de verdade. Uma tarde, enquanto tomávamos café na minha cozinha, perguntei a ela: Honorina, como você consegue me perdoar tão facilmente? Eu não consigo entender. Se alguém tivesse feito comigo o que eu fiz com você, eu não sei se conseguiria. Ela mexeu o açúcar no café devagar, pensativa, e respondeu: sabe, Rosângela, quando meu marido morreu, eu pensei que não ia conseguir continuar. A dor era tão grande que alguns dias eu não queria nem sair da cama. Ela continuou: mas aí eu lembrei de uma coisa que minha mãe sempre dizia: guardar mágoa é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Eu não queria viver envenenada. Então eu escolhi perdoar você não porque você merecia, mas porque eu merecia paz. E quanto mais eu orava pedindo força para te perdoar, mais eu percebia que você estava sofrendo muito mais que eu. Aquelas palavras mexeram comigo profundamente. Percebi que Honorina tinha uma sabedoria que eu, com toda a minha arrogância religiosa, nunca tive. Ela entendia o Evangelho de uma forma prática, real, enquanto eu apenas memorizava versículos e os usava como armas. Eu quero aprender a ser como você, disse a ela. Mas eu não sei por onde começar. Honorina sorriu. Você começa pedindo perdão às pessoas que machucou. Começa sendo honesta sobre seus erros. E começa se permitindo ser imperfeita sem se destruir por isso. Você passou tanto tempo tentando ser perfeita que se esqueceu de ser humana. Ela tinha razão. Eu sempre fui dura demais comigo mesma e com os outros, sempre exigindo uma santidade que ninguém consegue alcançar. Naquela mesma semana, juntei coragem e liguei para Ademir. Meu coração batia tão forte que pensei que fosse explodir. Quando ele atendeu, sua voz estava cautelosa: Rosângela. Respirei fundo e disse: Ademir, eu preciso falar com você. Não para pedir que volte. Apenas para pedir perdão. Houve um silêncio longo do outro lado da linha, e então ele disse: eu posso ir aí amanhã à tarde. Quando Ademir chegou, fiquei nervosa. Fazia quase 4 meses que não nos víamos. Ele estava mais magro, com olheiras profundas, e percebi que ele também tinha sofrido muito. Sentamos na sala e, antes que ele dissesse qualquer coisa, comecei: Ademir, eu quero que você saiba que eu assumi completamente a responsabilidade pelo que aconteceu. Você tentou me alertar tantas vezes, e eu nunca te ouvi. Eu te acusava de ser morno, de não entender, mas você estava certo o tempo todo. Ele me olhou em silêncio, e vi lágrimas se formando nos seus olhos. Continuei: eu te pedi para escolher entre mim e a sanidade, e você escolheu proteger nossa filha. Eu não posso te culpar por isso. Você fez o certo. E eu quero te pedir perdão por todos os anos em que coloquei minha obsessão religiosa acima da nossa família, acima do nosso casamento, acima de tudo. Ademir limpou os olhos com as costas da mão. Rosângela, eu nunca quis te abandonar. Eu só não sabia mais como te ajudar. Você estava tão perdida dentro daquela bolha de fanatismo que eu não conseguia te alcançar.
e eu tinha medo de que Tamires fosse aprender que aquilo era normal. Ele tinha razão, e eu sabia disso. Eu estou fazendo terapia, contei a ele. E a Honorina, a vizinha que eu machuquei, tem me ajudado muito. Ela me perdoou, Ademir. Mesmo depois de tudo. E ela está me ensinando coisas sobre fé que eu nunca aprendi. Ademir pareceu surpreso. A dona Honorina está te ajudando? Depois do que você fez? Assenti. Ela é uma mulher incrível. Muito melhor do que eu jamais fui. Ademir ficou em silêncio por um momento, processando tudo. Então disse, eu preciso de tempo, Rosângela. Não sei se a gente consegue voltar a ser o que éramos. Mas eu fico feliz em saber que você está buscando ajuda e reconhecendo seus erros. E quanto a Tamires, ela está sofrendo muito. Ela te ama, mas está com raiva e magoada. Eu sei, respondi. E eu não espero que ela me perdoe logo. Eu só quero que ela saiba que eu reconheço o quanto machuquei vocês dois, e que estou tentando me tornar uma pessoa melhor. Não pela igreja, não pela religião, mas por mim mesma. E por vocês. Ademir concordou em levar um recado para Tamires, mas avisou que ela ainda não estava pronta para me ver. 2 semanas depois, recebi uma mensagem dela pelo celular. Era curta, mãe, a vovó me contou que você está tentando mudar. Eu ainda estou magoada, mas quero que você saiba que eu não te odeio. Só preciso de tempo. Chorei ao ler aquelas palavras. Era pouco, mas era um começo. Honorina me incentivou a fazer algo difícil, pedir desculpas publicamente. Rosângela, você me machucou, mas você também machucou a comunidade inteira. As pessoas viram você fazer aquilo em nome de Deus, e isso manchou a imagem da fé. Você precisa consertar isso também. A ideia me apavorava, mas eu sabia que ela estava certa. Conversei com o pastor Edilson e pedi para fazer um pedido de desculpas público no culto. Ele ficou surpreso, mas concordou. Irmã Rosângela, isso vai exigir muita humildade da sua parte. Você está preparada? Não estava. Mas precisava fazer mesmo assim. No domingo seguinte, voltei àquela igreja depois de meses afastada. As pessoas me olharam com surpresa e desconfiança. Sentei no último banco, tremendo, com as mãos suadas. Quando chegou o momento, o pastor me chamou à frente. Subi ao altar com as pernas bambas, segurei o microfone e olhei para aquele mar de rostos que me observavam. Irmãos, comecei, e minha voz tremeu, eu vim aqui hoje não para me justificar, mas para pedir perdão. Muitos de vocês sabem o que eu fiz. Eu invadi a propriedade da minha vizinha, destruí algo que era precioso para ela, e a machuquei fisicamente. Fiz tudo isso acreditando que estava defendendo a fé. Mas eu estava errada. O silêncio na igreja era absoluto. Continuei, eu usei o nome de Deus para justificar intolerância. Usei versículos bíblicos como armas. E no processo, destruí minha família e trouxe vergonha para esta comunidade. Eu não estava servindo a Deus. Estava servindo ao meu próprio orgulho, ao meu medo, ao meu vazio interior. Minha voz começou a falhar, mas continuei, a mulher que eu ataquei me perdoou. Ela veio até minha casa, me abraçou, e me ensinou mais sobre o amor de Cristo em um dia do que eu aprendi em anos de atividade religiosa. E eu quero que vocês saibam que estou profundamente arrependida. Não espero que me perdoem imediatamente. Só espero que um dia possam ver que eu mudei de verdade. Desci do altar com lágrimas no rosto. Esperava rejeição, esperava olhares de julgamento. Mas o que aconteceu me surpreendeu. Várias pessoas vieram me abraçar. Uma irmã chamada Joana, que sempre foi gentil comigo, disse: Rosângela, foi preciso muita coragem para fazer o que você acabou de fazer. E coragem é o primeiro passo para a restauração. Outros concordaram, e pela primeira vez em meses, senti que talvez houvesse esperança para mim. Nos meses seguintes, minha vida começou a tomar uma forma diferente. Saí daquela igreja evangélica, não por raiva ou ressentimento, mas porque precisava de um novo começo. Honorina me apresentou a um grupo interreligioso que se reunia uma vez por semana, evangélicos, católicos, espíritas, todos se juntando para conversar sobre fé sem brigas, sem disputas, apenas diálogo respeitoso.
A primeira vez que fui a uma dessas reuniões, fiquei desconfortável. Estavam ali pessoas de todas as crenças, conversando como amigos, orando juntos, compartilhando experiências. Tudo que eu havia sido ensinada a vida inteira me dizia que aquilo estava errado. Mas quando ouvi os testemunhos daquelas pessoas, vi que todas estavam buscando a mesma coisa que eu: paz, propósito, conexão com o sagrado. Um homem evangélico chamado Josué contou como perdeu a esposa para o câncer e encontrou consolo nas orações de uma amiga católica. Uma mulher católica chamada Beatriz contou como um pastor evangélico a ajudou a sair de um relacionamento abusivo. E ali, naquele círculo de pessoas diferentes, entendi algo fundamental: Deus é muito maior do que nossas caixas doutrinárias. Ele age através das pessoas mais improváveis, e o amor não tem denominação religiosa. Honorina continuou sendo minha maior professora. Ela me ensinou a rezar o terço, não para que eu me tornasse católica, mas para que eu entendesse o que aquela prática significava para ela. E eu ensinei ela sobre a importância de ler a Bíblia diariamente, algo que ela não fazia com tanta frequência. Nós duas crescemos juntas, aprendendo uma com a outra, respeitando nossas diferenças. Um dia, Honorina me deu um presente. Era uma pequena imagem de Nossa Senhora, delicada, feita de resina. Quero que você tenha isso, ela disse. Não para que você adore, mas para que você lembre que o amor vence o ódio, sempre. Coloquei aquela imagem no meu jardim, ao lado de uma Bíblia aberta sobre um pedestal de madeira que Ademir fez para mim. Os vizinhos ficaram intrigados com aquela combinação inusitada, mas para mim fazia todo sentido. 6 meses depois daquele dia terrível em que destruí a estátua, minha vida era completamente diferente. Não era perfeita, longe disso, mas era real. Eu tinha parado de fingir que tinha todas as respostas, que entendia todos os mistérios de Deus, que era superior a alguém por causa da minha fé. Agora eu era apenas uma mulher tentando aprender a amar de verdade, um dia de cada vez. Tamires finalmente aceitou me ver. Foi num sábado à tarde, num café pequeno perto da casa da minha sogra. Quando ela entrou, meu coração quase parou. Ela tinha crescido tanto nesses meses, parecia mais madura, mais segura de si. Sentou na minha frente com uma expressão cautelosa, nem hostil nem calorosa, apenas neutra. Oi, mãe, ela disse. Oi, filha, respondi, com a voz embargada. Ficamos em silêncio por um momento, apenas nos olhando. Então comecei: Tamires, eu sei que não existe nada que eu possa dizer para pagar o que eu fiz. Eu te envergonhei, te machuquei, te afastei de mim com meu comportamento. E eu quero que você saiba que eu entendo se você nunca conseguir me perdoar completamente. Ela mexeu no canudo do suco, sem me olhar nos olhos. Mãe, eu passei meses com raiva de você. Raiva por você ter destruído nossa família, por ter machucado a dona Honorina, por ter se tornado aquela pessoa insuportável que só sabia julgar os outros. Suas palavras eram duras, mas verdadeiras. Mas a vovó me disse uma coisa que mexeu comigo. Ela disse que guardar raiva é como carregar uma pedra pesada, você é a única que sofre com o peso. Tamires finalmente me olhou nos olhos. Eu não quero carregar esse peso pro resto da vida, mãe. Mas eu também não quero voltar a conviver com aquela pessoa que você era. Então eu preciso saber, você mudou mesmo ou isso é só uma fase? A pergunta era justa e direta. Respirei fundo e respondi: Tamires, eu não posso te prometer que sou perfeita agora. Eu ainda estou aprendendo, ainda estou em terapia, ainda luto contra pensamentos de julgamento às vezes. Mas eu posso te prometer que nunca mais vou usar a fé como desculpa para machucar ninguém. E posso te prometer que vou passar o resto da vida tentando ser a mãe que você merecia ter desde o começo. Vi lágrimas se formando nos olhos dela. Eu senti tanta falta de você, mãe. Mas eu tinha tanto medo de você voltar a ser aquela pessoa. Ela não conseguiu terminar a frase. Levantei e a abracei, e ela me abraçou de volta, apertado, e nós duas choramos ali no meio do café, sem se importar com os olhares curiosos das pessoas ao redor. Eu também senti sua falta todos os dias, sussurrei no ouvido dela. Você é a coisa mais importante da minha vida, e eu quase joguei isso fora por causa do fanatismo. Mas eu prometo que vou recuperar sua confiança, mesmo que leve anos. Tamires se afastou, limpou as lágrimas e disse: Eu quero tentar, mãe. Devagar, no meu tempo, mas eu quero tentar.
Naquele dia, combinamos de nos ver uma vez por semana. Era um encontro simples, às vezes apenas um café, às vezes uma caminhada no parque, mas cada encontro era um tijolo na reconstrução da nossa relação. Ela me contava sobre a escola, sobre os amigos, sobre os sonhos dela. E eu apenas ouvia, sem julgar, sem dar sermões, apenas sendo presente da forma que nunca fui antes. Ademir também voltou a conversar comigo com mais frequência. Não voltamos a morar juntos, e eu entendi que talvez nunca voltássemos, mas construímos uma amizade respeitosa. Ele me contou que tinha começado a namorar alguém, uma mulher chamada Cristina, e esperava que eu não ficasse magoada. Ademir, respondi, você merece ser feliz. E se essa mulher te faz feliz, eu fico genuinamente contente por você. Ele pareceu aliviado. Obrigado, Rosângela. Isso significa muito para mim. E era a verdade. Não havia mais amargura no meu coração, não havia mais ciúme ou ressentimento. Apenas a aceitação de que eu tinha perdido aquele casamento por minhas próprias escolhas, e que ele tinha o direito de seguir em frente. O processo judicial com Honorina foi resolvido fora dos tribunais. Com a ajuda de um advogado que me atendeu pro bono, chegamos a um acordo onde eu pagaria uma indenização simbólica e faria serviço comunitário. Mas Honorina foi além. Ela escreveu uma carta ao juiz explicando que me perdoava completamente e pedindo que eu não fosse criminalizada. Essa mulher já sofreu o suficiente, ela escreveu. O que ela precisa não é punição, é restauração. O juiz, tocado pela carta, determinou que eu cumprisse 200 horas de serviço comunitário numa casa de apoio para pessoas em situação de vulnerabilidade. E foi lá, servindo refeições para moradores de rua, conversando com viciados em recuperação, abraçando crianças abandonadas, que eu finalmente entendi o que Jesus realmente ensinou. Não era sobre doutrinas perfeitas ou guerras espirituais. Era sobre amor prático, sobre servir os mais frágeis, sobre estender a mão sem esperar nada em volta. Uma mulher na casa de apoio, chamada Esther, tinha uma história parecida com a minha. Ela tinha sido líder de uma seita religiosa e, em nome da fé, tinha expulsado a própria filha de casa por ela ser homossexual. Anos depois, quando tentou se reconciliar, descobriu que a filha havia se suicidado. Esther carregava uma culpa que parecia nunca ter fim. Conversamos muito, Esther e eu. Ela me disse, Rosângela, a gente acha que está servindo a Deus quando na verdade está servindo ao nosso medo. Medo de sermos imperfeitas, medo de não sermos santas o suficiente, medo de que Deus não nos ame se não formos rígidas. Aquelas palavras ressoaram fundo em mim. Era exatamente isso. Meu fanatismo sempre foi sobre medo, não sobre amor. Um ano inteiro se passou desde aquele dia fatídico. Um ano de reconstrução, de terapia, de aprendizado, de humildade. Honorina organizou uma pequena celebração no jardim dela, convidando pessoas de diferentes religiões para um momento de oração e confraternização. Ela me pediu para compartilhar minha história, e eu aceitei, mesmo com o coração apertado. Cerca de 30 pessoas estavam ali, evangélicos, católicos, espíritas, até um budista que morava 2 ruas abaixo. Honorina começou com uma oração simples, pedindo paz e união. Depois, me passou a palavra. Levantei, olhei para aqueles rostos desconhecidos e conhecidos, e comecei. Há um ano, eu invadi o jardim desta mulher maravilhosa ao meu lado e destruí algo que era precioso para ela. Fiz isso achando que estava fazendo a vontade de Deus, mas na verdade estava apenas projetando meu próprio vazio e minha própria intolerância. Olhei para Honorina, que me encorajou com um sorriso. Eu perdi tudo por causa do fanatismo, minha família, minha comunidade, minha sanidade. E quase perdi minha vida. Continuei, mas a mulher que eu ataquei fez algo que eu nunca imaginei possível. Ela me perdoou. Não apenas com palavras, mas com ações. Ela veio até mim quando eu estava no fundo do poço, me abraçou, e me ensinou o que é amar de verdade. E hoje, um ano depois, eu estou aqui não para dizer que sou perfeita ou que tenho todas as respostas. Estou aqui para dizer que fé verdadeira não ataca, não destrói, não julga. Apenas ama. Vi algumas pessoas limpando os olhos. Terminei, eu aprendi que Deus não cabe nas minhas caixas doutrinárias. Ele age através das pessoas mais improváveis, inclusive através de uma vizinha católica que eu tentei destruir. E se há algo que eu quero deixar como mensagem é isso: respeitem as diferenças.
Não usem a fé como arma. E lembrem-se de que todos nós estamos buscando a mesma coisa no final: paz, amor, e um pouco de graça nesse mundo tão complicado. As pessoas aplaudiram, e muitos vieram me abraçar depois. Um pastor evangélico me disse: irmã, seu testemunho vai ajudar muita gente a evitar o mesmo caminho que você trilhou. Uma senhora católica segurou minhas mãos e disse: que Deus continue te abençoando, filha. E ali, naquele jardim, cercada por pessoas de diferentes crenças unidas pelo amor, senti uma paz que nunca tinha experimentado antes. Tamires também estava lá, ao lado de Ademir e Cristina. Depois da celebração, ela veio até mim e disse: mãe, eu estou orgulhosa de você. De verdade. Aquelas palavras valeram mais do que 1000 sermões, mais do que 1000 orações vazias. Obrigada, filha. Isso significa tudo para mim. Hoje, 2 anos depois de tudo que aconteceu, minha vida continua sendo uma reconstrução constante. Eu e Tamires temos um relacionamento saudável. Nos vemos toda semana, conversamos sobre tudo, e ela voltou a confiar em mim. Ademir se casou com Cristina, e nós mantemos uma amizade respeitosa por causa da nossa filha. Honorina continua sendo minha melhor amiga e minha maior mestra. No meu jardim, a Bíblia aberta e a imagem de Nossa Senhora permanecem lado a lado. Algumas pessoas acham estranho, outras acham bonito, mas para mim é um lembrete diário de que o amor é maior que a doutrina, de que a união é mais importante que a disputa, de que Deus se manifesta de formas que eu nunca imaginei. Continuo participando do grupo interreligioso, onde aprendo constantemente com pessoas de outras tradições. Continuo fazendo terapia, trabalhando nas minhas feridas, nos meus medos, nos meus padrões de pensamento. E continuo servindo na casa de apoio, porque é lá, entre os quebrados e os marginalizados, que eu encontro Jesus de verdade, não o Jesus das minhas projeções, mas o Jesus que acolhe, que cura, que restaura. Às vezes ainda luto contra pensamentos de julgamento. Às vezes ainda me pego querendo criticar alguém por causa das escolhas religiosas. Mas agora eu paro, respiro fundo, e lembro do dia em que quebrei aquela estátua, do dia em que quase tirei minha vida, do dia em que Honorina me abraçou e me ensinou o que é perdão verdadeiro. E então escolho o amor em vez do julgamento. Aprendi que santidade não é rigidez. Santidade é flexibilidade, é capacidade de se adaptar, de aprender, de mudar de ideia quando percebe que estava errada. Aprendi que Deus não precisa de defensores agressivos. Ele precisa de pessoas que amem bem, que sirvam bem, que perdoem bem. Aprendi que o maior milagre não foi Honorina me perdoar, embora isso tenha sido extraordinário. O maior milagre foi eu finalmente entender que estava vazia por dentro e que nenhuma quantidade de ativismo religioso ia preencher esse vazio. Apenas o amor poderia fazer isso. E agora, quando olho para trás e vejo todo o caminho que percorri, sinto gratidão. Gratidão por ter sobrevivido. Gratidão por ter encontrado pessoas que me amaram mesmo quando eu era insuportável. Gratidão por ter aprendido, mesmo que da forma mais dolorosa possível, o que realmente importa nessa vida. Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz? Para mim, foi quando estava de joelhos no jardim da mulher que eu havia machucado, olhando para uma cruz evangélica e uma imagem católica lado a lado, percebendo que o amor sempre foi maior que minhas certezas religiosas. E que no fim, todos nós estamos buscando o mesmo abraço, não é? Há algumas semanas, aconteceu algo que me fez perceber o quanto realmente mudei. Estava no mercado fazendo compras quando ouvi uma discussão acalorada perto da seção de frutas. 2 homens discutiam sobre religião. Um deles, visivelmente evangélico pelo modo como falava, dizia em voz alta: "Vocês católicos não entendem nada. Ficam aí rezando para santos, fazendo procissão, como se isso salvasse alguém." O outro, um senhor mais velho, respondia com igual intensidade: "E vocês evangélicos acham que só vocês vão pro céu." Pura arrogância. Meu primeiro impulso, aquele velho reflexo que morava dentro de mim há tanto tempo, foi me juntar ao lado evangélico, defender minha antiga posição. Senti meu coração acelerar, minhas mãos começaram a tremer, e por um instante foi como se eu voltasse no tempo, para aquela Rosângela cheia de certezas absolutas e zero compaixão. Mas então respirei fundo, fechei os olhos por um segundo, e me lembrei de tudo. Me lembrei de Honorina caída no chão com o joelho sangrando. Me lembrei dos pedaços da estátua quebrada espalhados pelo jardim. Me lembrei do olhar de decepção no rosto de Ademir,
do choro de Tamires, da solidão devastadora que senti quando perdi tudo. Me lembrei do gosto amargo dos comprimidos que tomei naquela tarde terrível, e do milagre de ter acordado viva. Me lembrei do abraço de Honorina, quente e apertado, me mostrando o que é perdão de verdade. Então, em vez de me juntar à discussão, me aproximei dos dois homens com calma. Eles pararam de gritar quando notaram minha presença. Com licença, disse suavemente, vocês sabem que essa discussão não vai levar a lugar nenhum, né? O evangélico me olhou com irritação. A senhora é o quê, católica ou evangélica? Sorri, um sorriso triste mas sincero. Eu sou uma mulher que já esteve no lugar de vocês. E quase perdi tudo por causa disso. Contei brevemente o que tinha acontecido comigo. Não entrei em todos os detalhes, mas falei o suficiente para que entendessem a gravidade. Eu destruí uma amizade, machuquei uma pessoa inocente, perdi minha família, e quase tirei minha própria vida, tudo porque tinha certeza absoluta de que minha forma de adorar era a única certa. E hoje, a pessoa que eu ataquei é minha melhor amiga. Ela me ensinou mais sobre Deus do que anos de fanatismo religioso. Os dois homens ficaram em silêncio, visivelmente desconfortáveis. O senhor católico foi o primeiro a falar, com a voz mais baixa. Eu não sabia que essas discussões podiam levar a algo tão grave. O evangélico também pareceu abalado. Senhora, eu sinto muito pelo que a senhora passou. Assenti. Eu só queria que vocês soubessem que dá para ter convicções sem atacar ninguém. Dá para amar a própria fé sem odiar a fé do outro. E que no final, todos nós vamos responder pelo que fizemos em nome de Deus. Eles se entreolharam, constrangidos, e eventualmente cada um seguiu seu caminho sem continuar a briga. Fiquei ali parada no corredor do mercado, tremendo levemente, sentindo um misto de alívio e orgulho. Eu tinha conseguido. Tinha enfrentado a situação de forma completamente oposta ao que faria no passado. Não ataquei, não julguei, apenas compartilhei minha história e plantei uma semente. Será que isso mudou alguma coisa naqueles homens? Não sei. Mas mudou algo em mim? Quando cheguei em casa, liguei para Honorina e contei o que tinha acontecido. Ela riu do outro lado da linha, aquela risada suave e cheia de carinho que eu tinha aprendido a amar. Rosângela, você não sabe como fico feliz de ouvir isso. Você realmente está crescendo, está se tornando a mulher que Deus sempre quis que você fosse. Suas palavras me aqueceram por dentro. Só consegui por causa de você, Honorina. Você me mostrou o caminho. Não, minha filha, ela respondeu, eu apenas abri a porta. Você foi quem teve a coragem de entrar e fazer o trabalho difícil de mudar. Isso é todo seu. Ficamos conversando por quase 1 hora, como fazíamos frequentemente. Ela me contou sobre a neta que estava grávida, sobre os planos para a festa da igreja no mês seguinte, sobre as flores novas que tinha plantado no jardim. E eu contei sobre o progresso na terapia, sobre o jantar que tive com Tamires na semana anterior, sobre os planos de fazer um curso de cuidadora de idosos para poder servir melhor na casa de apoio. Naquela noite, antes de dormir, fiquei olhando pela janela do meu quarto. A lua estava cheia, iluminando as ruas silenciosas do bairro. Pensei em todas as pessoas que, como eu, estão presas em bolhas de certeza absoluta, usando a fé como escudo para não enfrentar suas próprias inseguranças. Pensei em quantas famílias estão sendo destruídas neste exato momento por causa de intolerância religiosa. E senti uma vontade profunda de ajudar. Foi aí que tive uma ideia. Procurei o pastor Edilson e propus um projeto, um grupo de apoio para pessoas que, como eu, tinham machucado outras em nome da fé e agora buscavam restauração. Ele ouviu com atenção e, para minha surpresa, adorou a ideia. Irmã Rosângela, isso é exatamente o tipo de ministério que faz diferença real na vida das pessoas. Vamos fazer acontecer. 3 meses depois, realizamos a primeira reunião do grupo que chamamos de Pontes de Paz. Não era vinculado a nenhuma denominação específica, era aberto para pessoas de todas as religiões que quisessem trabalhar sua relação tóxica com a fé. Honorina concordou em ser co-facilitadora comigo, representando a perspectiva católica enquanto eu representava a evangélica. A ideia era mostrar, através do nosso exemplo, que a reconciliação era possível. Na primeira reunião, vieram apenas 5 pessoas. Cada uma com sua história de dor. Havia um homem chamado Roberto que tinha expulsado o filho de casa por ele ter se convertido ao espiritismo.
Havia uma mulher chamada Fernanda que tinha boicotado o casamento da irmã porque ela se casou com um ateu. Havia um rapaz jovem, Daniel, que tinha agredido verbalmente a professora na escola por ela ensinar sobre evolução. Cada história era um espelho do que eu tinha sido. Começamos com uma rodada de apresentações. Quando chegou minha vez, compartilhei toda a história, sem esconder nada. Falei sobre o ataque a Honorina, sobre a tentativa de suicídio, sobre o caminho de restauração. Vi lágrimas nos olhos de alguns. Quando terminei, Honorina complementou, e eu estou aqui hoje não porque sou melhor que ninguém, mas porque escolhi acreditar que pessoas podem mudar. E a Rosângela é a prova viva disso. Roberto foi o primeiro a falar depois de nós. Sua voz estava embargada, faz 2 anos que não vejo meu filho. Ele me mandou mensagem no aniversário dele, convidando pra gente conversar, mas eu deletei sem responder. Achei que estava sendo fiel a Deus. Mas a verdade é que eu sinto falta dele todos os dias. Eu não sei como consertar isso. Olhei para ele com compaixão. Roberto, o primeiro passo é reconhecer que você errou. E você já deu esse passo ao vir aqui hoje. O segundo passo é pedir perdão, mesmo sem garantia de que vai ser perdoado. Não é fácil, mas é necessário. Ele assentiu, limpando os olhos com as costas da mão. Eu tenho tanto medo de que ele me rejeite. Honorina interveio gentilmente, e se ele rejeitar, você vai ter que respeitar. Mas e se ele não rejeitar? E se ele está esperando esse pedido de desculpas há 2 anos? As reuniões seguintes foram profundas e transformadoras, não apenas para os participantes, mas para mim também. Cada história que ouvia me fazia ver diferentes ângulos do problema. O fanatismo religioso não era apenas evangélico ou católico, estava presente em todas as tradições. Era sempre a mesma raiz: medo disfarçado de zelo, insegurança disfarçada de convicção, vazio interior disfarçado de santidade. Daniel, o rapaz jovem, compartilhou que tinha sido criado numa família extremamente religiosa onde questionar qualquer coisa era considerado pecado. Quando entrou na universidade e começou a estudar ciências, entrou em pânico. Sentiu que sua fé estava sendo atacada, e reagiu atacando de volta. Eu chamei minha professora de o serva de Satanás na frente da turma inteira. Fui suspenso por 1 semana. Meus pais ficaram orgulhosos, disseram que eu tinha defendido a fé. Mas eu via o olhar de pena dos meus colegas. E no fundo, eu sabia que tinha sido cruel. Daniel, disse a ele, você é jovem ainda. Tem a vida inteira pela frente para aprender a equilibrar fé e razão. Elas não são inimigas, sabe? Dá para acreditar em Deus e entender ciência ao mesmo tempo. O problema é quando a gente acha que precisa escolher entre os dois. Ele me olhou com esperança, mas como eu faço isso? Como eu não deixo a fé morrer mas também não viro um fanático? Honorina respondeu por mim, filho, fé verdadeira não morre quando é questionada. Ela cresce. Ela se aprofunda. O que morre é o fanatismo, e isso é bom. Deixa morrer. O que vai nascer no lugar é algo muito mais bonito, uma fé madura, que não tem medo de perguntas, que não precisa atacar ninguém para se manter viva. Com o passar dos meses, o grupo foi crescendo. Chegamos a ter 15 participantes regulares. Criamos um grupo de mensagens onde as pessoas compartilhavam vitórias e dificuldades. Roberto conseguiu se reconciliar com o filho e me enviou uma foto dos 2 abraçados, chorando de alegria. Fernanda foi ao casamento tardio da irmã que aconteceu 2 anos após ela ter boicotado o primeiro, pediu perdão publicamente, e as 2 se abraçaram e choraram juntas. Mas nem todas as histórias tiveram final feliz. Uma mulher chamada Sônia, que tinha renegado a mãe por ela ser de uma religião de matriz africana, tentou se reconciliar mas descobriu que a mãe havia falecido 3 meses antes. A culpa quase a destruiu. Passamos semanas ajudando-a a processar o luto e o remorso, mostrando que mesmo sem a possibilidade de pedir perdão diretamente, ela ainda podia honrar a memória da mãe mudando de vida e não repetindo os mesmos erros. Um dia, Tamires me pediu para assistir a uma das reuniões. Fiquei nervosa, mas concordei. Ela sentou no fundo da sala e apenas observou enquanto eu e Honorina facilitávamos o encontro. No final, ela veio até mim com os olhos vermelhos. Mãe, eu não sabia que você estava fazendo isso. Eu não sabia que tinha tanta gente passando pelo mesmo que você passou. Abracei minha filha.
Tamires, eu não posso mudar o passado, mas posso tentar evitar que outras pessoas cometam os mesmos erros. Ela me olhou com orgulho genuíno. Você está transformando sua dor em algo útil. Isso é incrível, mãe. Aquelas palavras ficaram ecoando no meu coração por dias. Transformar dor em algo útil. Era exatamente isso que eu estava tentando fazer. Não apagar o que aconteceu, mas usar aquela experiência terrível para ajudar outros a não trilharem o mesmo caminho destrutivo. Hoje, quando acordo de manhã, não sinto mais aquele peso esmagador que me acompanhou por tantos anos. Não finjo ser perfeita, não finjo ter todas as respostas, não finjo que a reconstrução está completa. Ainda tenho dias difíceis, ainda luto contra velhos padrões de pensamento, ainda me pego sendo dura demais comigo mesma às vezes. Mas aprendi a ter compaixão pela minha própria imperfeição. Aprendi que Deus não espera que eu seja perfeita, apenas que eu seja sincera. E aprendi, acima de tudo, que o maior testemunho de fé não está em quantos versículos você memoriza, em quantas horas você passa orando, ou em quão fervorosamente você defende suas doutrinas. O maior testemunho está em como você trata as pessoas que pensam diferente de você, em como você responde quando é confrontado com suas próprias falhas, e em quanto amor você consegue oferecer mesmo quando nada é oferecido em troca. Esse é o evangelho que Honorina me ensinou, não com palavras, mas com vida. E é esse evangelho que agora tento viver, um dia imperfeito de cada vez.